O cliente achou a sua massagem cara e agora o cliente acabou de te falar que a sua massagem tá cara. E aí você fala o que para ele? Hoje nessa live a gente vai falar sobre isso e seja muito bem-vinda ao Massagem 5K. Eu sou Juliana Leite e aqui eu ensino você a faturar R$ 5.000 com a sua massagem todos os meses sem se matar de trabalhar. E esse sim é um tema importante também quando a gente fala sobre faturar R$ 5.000 na sua massagem, porque acontece demais de o cliente achar que tá caro o serviço. Será que acontece demais por aí também? Me fala aí. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso acontece, como contornar essa situação, o que as pessoas falam, o que a gente realmente deve fazer com relação a isso. Primeiro de tudo, a gente precisa deixar uma coisa muito bem clara. Tem uma grande diferença, né? E a gente pode se confundir nisso, do cliente falar pra gente que está caro e o cliente falar pra gente que não pode investir o valor passado, né? Não pode investir aquele preço que foi passado. E qual é essa diferença? É que quando o cliente fala, eu não posso investir, ou mas esse valor não dá pra mim, né? Falando numa linguagem mais coloquial, uma forma como o cliente vai se reportar a você, você não tem nada a ver com aquilo, né? Quando ele fala pra você que ele não pode pagar, é porque ele não pode pagar, é porque o bolso dele não dá para o teu serviço. Mas quando o cliente fala que achou caro, aí a gente tem um problema que a gente pode resolver, que a gente pode solucionar, e é aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, essa é a diferença do cliente achar caro e o cliente dizer que não pode pagar, né? Que não pode fazer esse investimento no momento, enfim, várias outras colocações que o cliente aponta ali naquele momento de conversa com você. Geralmente no primeiro contato, né? Então, nessa primeira situação que o cliente acha caro, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, mas na segunda situação já é um pouquinho diferente, a gente vai discorrer sobre isso ao longo da live. Então, é muito importante você identificar, primeiro de tudo, porque às vezes esse achou caro ou não pode pagar não vai estar muito bem expressado por parte do teu cliente. E também não cabe a você fazer a pergunta, mas tá caro ou você que não pode pagar? Também não cabe a você fazer esse tipo de pergunta, né? Então, assim, cabe a você conseguir identificar ali, pelo tom da conversa, o que é que o teu cliente está realmente querendo te dizer. Porque às vezes até a expressão mesmo, a forma que o cliente expressa isso, é um pouco equivocada, né? Às vezes ele não achou realmente que o teu serviço está caro. Tem alguns clientes que quando estão frente a frente com a gente ainda falam assim, não é que tá caro, né? Porque, poxa, é muito acima do que outras pessoas estão cobrando, ou é muito acima do que a fulana ali da esquina. E aí eu até postei um meme, né? Eu falei bastante sobre memes hoje lá nos stories, depois você vai lá conferir. E nesses memes, né, estavam lá escrito que, quando o cliente fala que na esquina é mais barato, né? E aí a cara da Jade, do Big Brother, lá fazendo aquela cara, tipo, né? Toda, vamos dizer assim, antipática, né? A gente se sente antipática ao ouvir isso. Então, não é necessário que essa situação se torne assim dessa maneira, nem que você ache isso ruim, uma vez que você entende o que teu cliente está querendo realmente te dizer. E uma vez que você entende como consertar, né? Como contornar aquela situação, vamos dizer assim, né? Mas é muito importante você saber que isso sempre vai existir. Sempre vai existir aquela pessoa que vai dizer pra você que tá caro, que vai achar tudo caro. E tudo bem, gente, nem sempre você precisa se desesperar por causa disso. Apenas fazer ajuste. Então não olhe torto. Aqui a gente vai realmente aprender a minimizar esses efeitos, né, de tá caro, mas saiba que isso sempre vai acontecer. Sempre vai ter o cliente que vai achar tudo caro, que vai procurar o mais barato e sempre haverão também os clientes curiosos, que são aquelas pessoas que vêm apenas perguntar preço
e pronto. E ela só queria saber, você estava curiosa ali para saber quanto é que você estava cobrando. E tudo bem, tá tudo certo. De repente, até essa pessoa curiosa vai falar assim, nossa, mas tá caro, hein? Nossa, mas você cobra caro, hein? E várias vezes você pode ouvir isso sobre a sua massagem. E o mais importante é que você saiba que você está cobrando o valor justo e de acordo com o valor que você entrega, tá? Na área das vendas, quando a gente fala assim de vendas, né? Quem estuda muito vendas sabe disso, que é muito falado sobre quebra de objeção, tá? Quebra de objeção. E o que é isso? O que são objeções? Objeções é tudo aquilo que o cliente fala para você, né? Que ele coloca como uma desculpa para não adquirir o seu serviço. Tudo que o cliente te fala, assim, para não fechar com você aquela massagem, ali naquele momento, é uma objeção. E aí, muito é falado sobre contornar, quebrar essa objeção. Quebrar a objeção é exatamente isso, é contornar essas coisas, né? As objeções podem ser, tá caro, vou falar com meu marido, e aí a pessoa some. A objeção pode ser, eu não tenho tempo para fazer massagem agora, mas quando eu conseguir um tempinho, eu te aviso, eu marco depois. Eu acho que eu vou ter que deixar para depois, porque, sei lá, não cabe no meu bolso, né? E aí, dentre essas objeções, as mais clássicas, com certeza, é a falta de tempo, vou falar com meu marido, e a outra clássica também é está caro ou eu não tenho dinheiro. E é importante que você saiba que objeções existem para todo tipo de serviço ou produto que você queira comprar. E, naturalmente, todas as pessoas que trabalham com serviços e produtos também, né, os grandes lojistas e tudo, eles sempre buscam entender as objeções dos seus públicos, o que faz aquele público não adquirir aquele serviço, né, aquele produto. Então, eles estão sempre trabalhando em cima das objeções e daqui a pouco você vai entender por que é importante você entender o que rola ali, quais são as desculpas que o teu cliente dá, né? Então, na área de vendas, muito se fala em quebra de objeção. E isso é objeção, é você... a desculpa que o teu cliente dá, né? Não você, mas a desculpa que o teu cliente dá para não adquirir teu serviço. E a quebra de objeção é você contornar aquela situação. E aí, gente, nessa objeção de tá caro, nessa área de vendas, o que é dito, tá? O que é dito para quebrar essa objeção do está caro? Vocês já ouviram isso falar? As pessoas falam assim, ó. Você vai perguntar para o teu cliente quando ele disser que está caro o teu serviço. Mas, cliente, está caro em relação ao quê? E isso é um grande problema, gente. Você vai encontrar por aí pessoas que falam isso pra você. Tá caro em relação ao quê? Fala isso pro teu cliente quando ele disser que o teu serviço tá caro, mas tá caro em relação ao quê? O grande problema disso é que isso gera uma grande afronta. Como é que você se sente quando eu falo pra você assim, poxa, você acha que a minha mentoria tá cara, mas tá cara em relação ao quê? Em que você tá comparando a minha mentoria? Isso não gera uma sensação de soberba da outra parte? Uma afronta contra o cliente? Gente, principalmente na nossa área, que é a área da massagem, é a área da saúde e bem-estar. A pessoa tá ali procurando saúde e bem-estar, tá procurando acolhimento, ela tá procurando bem-estar. Não é momento de você gerar ali uma afronta, gerar ali um embate com o teu cliente. Eu sempre falo isso, não gere embate com o seu cliente, principalmente no primeiro contato. Aqui você vai entender exatamente como contornar essa situação, tá? Então, toma muito cuidado. Aqui eu tô falando para profissionais da área da massagem. Tô falando para quem quer faturar R$5.000 com sua massagem. Então, muito cuidado com essa quebra de objeção. Tá caro em relação ao quê? Não gere essa afronta com o teu cliente, tá? Então, cuidado com essas afrontas. E por que nessa área das vendas, né, as pessoas falam para ser dito isso? Porque em muitas áreas
de venda, muitos autônomos, prestadores de serviços, muitas empresas precisam realmente quebrar a objeção depois que ela é identificada e dita ali na hora. E muitas pessoas e profissionais precisam oferecer outro tipo de serviço, outra proposta para aquele cliente que achou caro. Mas, gente, como eu tô falando aqui para vocês, eu tô falando para quem faz massagem. Se eu tô falando para quem faz massagem, na nossa área, não tem isso de você oferecer um outro serviço. A não ser que você tenha lá, não sei, o cliente procurou uma massagem relaxante de 2 horas e aí você tem 1 hora para oferecer. Aí tudo bem, mas mesmo assim não entre em um embate ali com o cliente, não gere uma afronta ali com o teu cliente. Então, muito cuidado ao aceitar tudo que vocês ouvem aí na internet. Muitas vezes não serve para o nosso nicho. O nosso nicho é muito específico, tá? E ele se difere, inclusive, de outras áreas da nossa própria profissão. Por exemplo, esses dias eu conversei com vocês nos stories também sobre aumentar o preço da sua massagem não é uma solução para que você aumente o seu faturamento. E aí contei uma historinha lá, e para muitos outros profissionais da mesma profissão que eu, também fisioterapeutas, isso não vai fazer o menor sentido. E eu vi que a maioria dos fisioterapeutas clicaram lá e isso não faz sentido, porque é simples. O fisioterapeuta muitas vezes não vende pacote ou plano como a massagem oferece, né? Porque a massagem não tem fim. Massagem é uma saúde que o cliente leva para a vida toda. Então tem suas particularidades. E cada pessoa, cada profissional oferece o seu serviço de determinada forma. Então, se não tiverem outros fatores, aumentar o preço da sua massagem não vai ser garantia de um aumento de faturamento, porque na nossa área da massagem funciona assim. E na nossa área da massagem tem diversas outras particularidades. Esse é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem que não é para aceitar, não dá para vocês aceitarem tudo que é dito com relação a vendas na internet, porque muita coisa não se aplica na nossa área da massagem, tá? Na nossa área da massagem é diferente, tá? Então, será que isso vai surtir efeito? Quebrar essa objeção com está caro em relação ao quê? Será que isso vai surtir efeito? Vai fazer o cliente mudar de ideia? Vai converter o cliente, como a gente fala na área de vendas? Isso vai converter em venda? O cliente que já dispensou você, basicamente, tá? Porque ele falou, está caro. Basicamente, o cliente dispensou você. Será que falar isso vai converter esse cliente? E aí, o que você acha? Então, gente, quando a gente fala de vendas, inclusive, além da nossa área ter nossas particularidades, nunca é uma verdade absoluta, tá? Porque você precisa, é uma conversa com o cliente, né? A nossa venda é uma conversa ali. Então, você precisa captar a energia daquela conversa ali, e conversando, e fazendo o cliente entrar na mesma vibe que você, né? Se identificar com você, tem que gerar essa conexão com o cliente. Não basta apenas oferecer um produto ou um serviço, como em muitos outros nichos por aí é possível, tá? Então, vamos pensar. Se em outras áreas eles buscam quebrar a objeção para depois oferecer um outro produto que se adeque melhor, ou oferecer um outro produto mais barato, né, mais em conta, já que aquele cliente achou caro, como é que funciona na nossa área? A nossa forma de conduzir o nosso trabalho é diferente, tá? Quando você identifica se o cliente realmente achou caro o teu serviço, ou se ele achou que não dá para o bolso dele, tá? Uma coisa ou outra, você consegue sim contornar a situação. Situação número 1, o cliente diz, não dá para o meu bolso, eu não posso pagar por isso agora. Qual que é o contorno dessa situação? O que vocês acham aí? Qual que é esse contorno? Deixa aí nos comentários, que aí eu quero ver quem é que vai chegar perto ou ter uma sugestão melhor, por que não, né? Aqui eu falo para vocês com base nos meus estudos e na minha experiência.
estudos em marketing, em branding, em vendas e a minha experiência como massoterapeuta, fisioterapeuta e massoterapeuta. Então, por que não? Se você tem uma outra opinião, pode deixar aí nos comentários também, tá? Então, nessa primeira situação, o cliente diz: não dá pro meu bolso, a melhor opção que você tem aqui é praticar o desapego. E isso vai fazer total diferença. Eu digo por experiência própria e experiências recentes, inclusive, também, tá? Quando você pratica o desapego, você fala assim pro cliente: olha, entendo o seu lado, né? Mas quando você estiver pronto para marcar comigo, eu vou estar pronta para te receber. Assim que você puder, eu vou estar pronta para te receber. Isso faz toda a diferença, porque você acolhe o cliente. Você não confronta. Você não vai dizer para ele assim, como muitos gurus de vendas vão te dizer, né? Você não vai dizer para ele assim: ah, mas isso aqui não é importante para você? Mas a sua saúde não é importante para você? O que é mais importante, a sua saúde ou o que você gasta com blusinha? Você não vai falar isso pro teu cliente. Você vai ser compreensiva e você vai praticar o desapego. E isso vai fazer total diferença. Porque se o cliente realmente não pode pagar pelo teu serviço e, na verdade, ele realmente não pode, tá acima do que ele pode pagar pela sua massagem, ele vai ter você como uma referência ali de qualquer maneira. E principalmente por você ter acolhido ele naquele momento, por você ter compreendido aquela situação. E ele vai te indicar para outras pessoas. E se um dia ele tiver que fazer, né, a massagem com alguém, ou ele puder pagar com a massagem, ele vai pagar com você. Em outras situações, quando você identifica ali que é um cliente, por exemplo, de uma região que você não consegue atender e o cliente também não consegue ir até você, e ele acha o teu serviço não caro, né, mas ele acha que o teu serviço não cabe no bolso dele. Nessa situação, por exemplo, você pode, inclusive, indicar outra pessoa para atender essa pessoa, para que ela não fique sem a necessidade dela suprida. Entendeu? Então, isso também vai gerar uma empatia, também vai gerar uma conexão com o cliente. Isso também vai gerar uma identificação e uma admiração por você como profissional também, tá? Essa é a palavra certa. Uma admiração por você como profissional. Porque ele entendeu que você não tá querendo empurrar teu serviço, só vender por vender. Ele entende que você é uma profissional valorizada, que você é uma profissional segura do que você tá passando, que aquele preço ali não é um preço por preço. Ele é um preço calculado, premeditado, e se você está oferecendo para ele e ele não pode pagar, ele vai entender que não é o momento para ele, ou que ele tem que fazer com outra pessoa, e que você mesmo pode indicar, ou que em um momento onde ele estiver melhor financeiramente, ele vai conseguir ir com você. Então, a melhor resposta para que você contorne essa situação número 1, onde o cliente fala para você que ele não pode pagar, é praticar o desapego. Isso só vai repercutir de forma positiva para você, tá? E aí, por outro lado, a gente tem a situação número 2, que é quando o cliente realmente fala assim: está caro. Seu serviço, a sua massagem tá cara. E aí, gente? Às vezes a gente leva até um choque, né? É um choque para você? Já foi um choque para mim um dia. Hoje já não é mais, porque eu já compreendi que vão ter pessoas que vão falar isso e vão ter pessoas que sempre vão achar tudo caro, e hoje eu já entendo o valor que o meu serviço tem. Então, gente, quando o cliente fala para você tá caro, uma coisa precisa estar certa, você precisa estar segura do valor que você está cobrando, né? Para que você não se assuste com aquilo ali. Para que você não saia, pior ainda, né, desesperada baixando o seu preço para outras pessoas ou às vezes para o mesmo cliente. Poxa, você acha que tá caro? Não, peraí, mas a gente tem uma promoção aqui.
Tem uma promoção aqui na massagem, dia de quinta-feira, se você vier na massagem é mais barato. Você começa a querer abaixar o teu preço. E esse não é o caminho, tá? A quebra de objeção, nesse caso em que o cliente fala para você tá caro, ela precisaria ter acontecido antes. Antes do cliente chegar a pensar que tá caro, essa quebra de objeção já é feita. E é por isso que as grandes empresas, e é por isso que grandes profissionais, bons profissionais, os profissionais que faturam 5K na massagem, estudam muito bem as objeções de seus clientes, tá? Eles entendem se a maioria dos clientes estão falando que o marido precisa provar, ele entende, essa profissional entende que a maioria dos clientes está achando caro, a maioria dos clientes não dá pro bolso, e aí ela muda ou a forma de abordagem que ela tem com aquele cliente, ou ela muda a forma como ela divulga seus serviços, tá? Porque isso faz total diferença. Então, quando o cliente acha caro, houve, na verdade, um problema ali na comunicação, uma falha na comunicação, preço versus valor. Porque tem essa diferença, né? Preço é aquele número, é apenas o número. E o valor é o que realmente é importante ao serviço. É o que dá importância ao serviço. Valor é o que dá importância ao serviço, tá? Coloca isso aí na sua cabeça. Então, se o cliente achou caro, ao contrário de não poder pagar, é porque ele não viu valor. Se o cliente achou caro, que é o contrário de não conseguir pagar, é porque ele não viu valor no teu serviço. Ele não entendeu a importância do teu serviço para ele, que é o contrário de não poder pagar, tá? É o contrário do cliente falar que não pode pagar pelo teu serviço, você falar para ele assim, mas não é importante para você isso aqui. E ao mesmo tempo, quando o cliente fala, tá caro, é porque ele não viu a real importância, ele não viu o real valor que a sua massagem tem, tá? E tem como você quebrar isso antes. Como é que você acha que você vai quebrar isso antes? Comenta aí pra mim também que eu quero ver quem é que vai acertar. Passando o valor do seu trabalho antes de passar o preço. Você jamais pode passar o preço, que é só um número, apenas um número, antes de falar o valor que teu trabalho tem. Antes de falar o valor que a tua massagem tem. Então, primeiro vem o valor e depois vem o preço. E é assim que você quebra essa objeção do tá caro. É assim, gente. Não há nenhum argumento que você queira dar depois que o cliente já achou caro. Depois que o teu cliente não viu valor. Depois que ele não percebeu o quanto vale, qual a importância da tua massagem na vida dele. Não adianta você falar assim, ah não, mas esse preço é porque eu coloco vela, é porque eu boto óleo essencial, é porque eu trabalho assim, assim, assim. Não, o valor vem antes. Depois que ele já achou caro, não adianta você chegar pra ele e falar assim, não, mas é esse preço porque eu sou muito boa na minha massagem. Não adianta mais, porque a objeção ela já foi ali construída e o cliente, ele tapou os olhos para o valor. Que é ao contrário de quando você passa o valor primeiro, que aí o cliente faz ao contrário, ele fecha os olhos para o preço. Ele fecha os olhos para o número. E aí é o mundo que a gente quer, né? Que é onde você vai cobrar o valor justo pelo teu serviço, é onde você vai aplicar as suas regras muito bem definidas e o cliente vai fechar com você. Passar valor antes é quebrar a objeção do tá caro. E aí, gente, se aconteceu por algum motivo do cliente achar caro mesmo você passando o valor, e aí? Qual é a saída agora? Praticar aquele mesmo desapego, sabe? É quando você sente a vontade de falar assim, ah é? Faz nela então. Faz lá então, tá muito barato realmente essa massagem, faz lá então. Você não vai falar isso, mas você vai, poxa, agradeço pelo teu contato. Quando você estiver pronto para fazer o meu serviço, estarei pronta para te receber.
serás muito bem-vindo. Pratica o desapego, deixa ir, deixa o cliente ir. Nem todo cliente é para você. Encaminha para alguém, é aprendizado, leva isso pra tua vida e seja feliz. Gente, esses foram os recados que eu precisava passar pra vocês aqui, muito importante. Então, assim, principal de tudo, não acredite em tudo que você aprende por aí na internet, principalmente quando a gente fala sobre vendas. Por quê? Em vendas, nada é 100%. Sempre tem ali, principalmente na nossa área, tá? Sempre tem ali um caminho para percorrer, uma flexibilidade para percorrer. Mas essa flexibilidade nunca deve vir no seu preço, tá? Essa flexibilidade deve vir em outros aspectos, em outras compreensões que você precisa dar ao seu cliente para que ele veja valor no teu trabalho, para que ele entenda que você é o profissional de referência que ele quer, atendendo ali ou na casa dele ou no teu espaço, seja onde você atender, tá? Seja até mesmo no espaço de outra pessoa que você tá ali aplicando a tua massagem, tá? É muito importante você saber contornar isso. Quantas vezes na época que eu trabalhava em clínica, as pessoas falavam que tava caro lá o preço da clínica, só que elas falavam pra mim e eu precisava saber lidar com aquilo, né? Então é a mesma coisa se você tá numa clínica aí atendendo com a sua massagem, em algum spa, em algum consultório de outra pessoa, saiba quebrar essas objeções antecipadamente, demonstre o valor, seja o valor que o cliente vai enxergar na sua massagem. A gente se vê na próxima segunda-feira.